Olá, tudo bem? Sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer ter você aqui comigo, poder compartilhar da palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações. Se gostar do vídeo, deixe seu like, compartilha com outras pessoas, deixe também seu comentário, uma forma de também eu entender como vocês estão recebendo a mensagem. O tema de hoje do nosso vídeo é uma pergunta: por que devemos obedecer a Deus? Você já se fez essa pergunta em algum tempo, em algum momento? Você já parou para tentar entender o que significa isso? Eu quero partir aqui no nosso vídeo de hoje, numa linha de pensamento, do princípio do amor a Deus. Quando Jesus foi confrontado sobre a lei, né, ele disse o seguinte: a lei de Deus se resume em dois grandes mandamentos, a saber: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a grande expectativa de Deus com relação a nós é que nós o amemos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro grande mandamento. E como expressamos esse amor a Deus? Como expressamos? A gente vai ver o texto bíblico de 1 João, capítulo 5, versículo 3, onde está escrito assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O escritor de 1 João, dessa primeira epístola de João, ele diz isso, que o amor a Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos e que os seus mandamentos não são pesados. Então a gente tem aqui a informação de que um dos aspectos do amor a Deus é a obediência à sua lei. Que lei é essa? É a lei moral de Deus. É o conceito em nós do que é certo, do que é errado. E essa lei, ela foi revelada a nós através das Escrituras. Do que Deus ensinou desde o princípio, já estava inserido dentro de nós e que agora foi colocado de uma forma visível através da lei. Essa lei foi resumida por Jesus nesses dois grandes mandamentos. Então a gente vai entender que se obedecemos à lei moral de Deus, fazendo o que é certo e evitando o que é errado, nós estaremos em obediência a Deus, e essa obediência significa especificamente que amamos a Deus. Mas resta uma pergunta que devemos sempre fazer: devemos obedecer a Deus por quê? Porque simplesmente Ele quer, como se fosse um capricho de Deus? Não. Também olhamos e vemos que Deus nos ama. João 3,16 fala isso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama a sua criação, o homem. E esse homem é tão especial para Deus que Deus, quando o fez, repartiu com ele parte de si. Esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso foi compartilhado quando? Quando o Deus Criador soprou nas narinas do homem e esse homem recebeu daquilo que era dele, parte dele. Então nós somos o que somos, diferente dos outros animais, porque Deus compartilhou unicamente conosco, seres humanos, parte de si. E isso é a prova do amor. E se Deus nos fez assim, num nível tão alto de valor, que compartilhou conosco parte de si, esse mesmo Deus, Ele quer que sejamos felizes. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós vamos ver isso na palavra de Deus, Romanos 12:2, eu sempre falo aqui nesse texto bíblico, Paulo falando à igreja de Roma, ele diz o quê?
transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem para nós, seres humanos, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Isso também está lá no Antigo Testamento, Jeremias, quando diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus tem uma vontade que é de nos fazer felizes, de nos fazer bem-aventurados, de nos fazer prósperos. E prosperidade aqui não estou falando de dinheiro, eu estou falando em ter o que é mais importante para nós. E o que é mais importante para nós? É ter essa comunhão com o Eterno, com Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver também na Bíblia que essa obediência tanto não é uma satisfação de um capricho de Deus, e sim as leis de Deus, as instruções de Deus, quando obedecidas, trazem para nós, não para Deus, benefício. Somos abençoados ao obedecer a Deus. Em Deuteronômio 5:29, está escrito assim: quem dera eles tivessem sempre no coração a disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Isso aqui é Deus falando ao povo de Israel sobre essa negligência do povo em obedecer os seus mandamentos. E a intenção de Deus é com que eles obedecessem. Se eles fossem obedientes a Deus, eles teriam isso. Uma outra prova de que Deus, ele deixa suas leis para nós, seus mandamentos para o nosso benefício, a gente pode ver em Josué 1:8, quando Deus diz a Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, isso fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo que fizer. Ou seja, Deus está agora dando uma instrução direta a Josué para que ele observe e obedeça aos mandamentos. E isso faria com que ele tivesse sucesso e fosse bem-aventurado em tudo que ele empreendesse. E assim aconteceu, porque ele seguiu essa ordem de Deus, essa orientação de Deus. E o grande, essa é uma coisa grandemente interessante sobre Deus, é que ele não te obriga a cumprir. Se você desobedece, você tem as consequências da sua desobediência. E se você obedece, tem as consequências da sua obediência. O salmista, no Salmo 1, ele diz o seguinte: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Então são observações do salmista aqui sobre a questão de obedecer a Deus. Deus já deixou isso determinado. Se você obedece a sua lei, seus mandamentos, como lemos aqui em 1 João, seus mandamentos não são pesados, são possíveis de se realizar. Você é abençoado no seu físico, você é abençoado no seu emocional, você é abençoado no seu espiritual, você empreende e tem resultados positivos. Por quê? Porque a bênção do Senhor estará sobre você. E a Bíblia nos diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Tem muitas pessoas enriquecendo, mas a custas muito grandes, com um preço muito alto a ser pago. Então, devemos obedecer a Deus por isso. Primeira coisa, porque demonstramos o nosso amor a Deus, em primeiro lugar, pela obediência. Em segundo lugar, obedecer às suas leis, seus mandamentos, não é para Deus, é para nós. É para o nosso perfeito funcionamento, para recebermos
aquilo que é o resultado da obediência, que são as nossas necessidades atendidas. E como fazemos isso? Observando a lei. Quando Jesus, ainda com seus discípulos, depois de um sermão duro, né? Duro. Todo mundo foi embora, ficou lá os seus discípulos, e Jesus disse aos seus discípulos: vocês não querem ir também? Aí Pedro se levanta, toma a frente e responde: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, ao obedecer a Deus, além das bênçãos naturais, você também recebe bênçãos sobrenaturais, porque a vida eterna, que é a vida em comunhão com Deus, ela é estabelecida sobre você. E você tem a certeza, a garantia de que vai habitar eternamente com o Senhor. Então, medita nessa palavra, medita nesse ensinamento, medita nessa instrução, porque mesmo ainda que Deus não nos obrigue a obedecer a sua palavra, Ele deseja que nós obedeçamos a sua palavra voluntariamente, entendendo ou compreendendo que essa obediência gerará para nós aquilo que necessitamos como resposta e como bênção. Pense nisso, medite nisso e procure não somente conhecer a lei de Deus, mas também obedecer, porque a palavra de Deus também diz: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Somos exortados a ser praticantes da palavra. Desejo que você seja abençoado com essa palavra, que essa palavra traga um entendimento do alto para você, e que a partir desse entendimento você decida voluntariamente, sem obrigação, sem ninguém exigir isso de você, obedecer a palavra de Deus, entendendo que a obediência à palavra de Deus é uma chave de prosperidade, de bem-aventurança, e você vai ser muito feliz. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, engrandecemos porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor nos ama e o Senhor nos deixou instruções, sua lei moral, sua lei comunitária, para que possamos não somente ser individualmente bem-aventurados, mas como povo, como nação, como mundo, também sermos bem-aventurados e bem-sucedidos. Deus amado, nos dê não somente a capacidade de entender a tua palavra, mas de obedecê-la, e de obedecer com alegria, porque isso fará com que nós sejamos alvos da tua bênção. Tua palavra diz que as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. É uma promessa. E nós cremos na tua promessa. Aliás, nós cremos nas tuas promessas, em todas elas. Deus, seja conosco. Abençoe cada um que está assistindo esse vídeo. Derrama sobre eles a tua graça, a tua unção. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Que as bênçãos do Senhor venham para a sua vida a partir do momento em que você obedecer a Deus.